Carlos, que é a minha referência maior. E aqui do lado está a Silvana. Oi, Silvana. Agora eu vejo vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer ter você aqui. Finalmente a gente se conhece só pelo telefone, né? Não é? Eu Não sinto é? Que muito coisa, meu a Deus. tua situação de perdida no espaço, né? Mas daqui a pouco você está No de limbo. volta aqui. Muito prazer. E vamos então começar. Passo aqui a palavra ao professor, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada por tudo aí, Silvana. Bom, Luana, eu acho que você já é bastante conhecida, mas como isso aqui vai ficar gravado, eu vou pedir só para vocês se apresentarem muito rapidamente, que nós vamos discutir, fazer algumas provocações para vocês mais falarem e compartilhar a experiência de vocês conosco. Então, por favor. Bom, meu nome é Luana Araújo, eu sou médica infectologista, epidemiologista, médica e infectologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou epidemiologista pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, trabalho hoje como consultora médica Analytics dentro do Hospital Albert Einstein, faço a ponte entre o Departamento de Big Data e o Centro de Estudos e Promoção de Política Pública em Saúde, que a gente está colocando em funcionamento nesse momento. Então, eu uno esses dois departamentos nos projetos que eu trabalho ou conduzo hoje em dia. É uma alegria estar aqui com vocês, fico muito feliz por me receberem. Muito obrigada. Sou Carlos Carvalho, sou professor titular de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP e atualmente dirijo a saúde digital do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E eu estou aqui porque os meus amigos, a Silvana e o Paulo Saldiva, me convidaram. Como eles são meus amigos, eles me convidaram para estar aqui, podendo conversar com você, Luana, que é sempre um prazer. Ótimo. Então, bom, Luana, a análise de saúde mudou, né? O sistema de saúde mudou. A profusão de dados permite, por exemplo, que você faça cartografia quase em tempo real, ou com pouca defasagem, da distribuição de casos e focos. Usando métodos geoestatísticos, você vê hotspots, né? Você faz hotspots de epidemias e pode saber onde você vai colocar vacinação, onde vai aplicar recursos e assim por diante, segui-los no tempo e no espaço. Também a tecnologia pode produzir bobagem. Quer dizer, ela sempre foi produzida ao longo das pandemias. O Tucídides atribui aos persas a febre que devastou Atenas na Guerra do Peloponeso, né? Quer dizer, já havia xenofobia, já havia muitas pessoas foram queimadas, mulheres, ciganos, judeus, atribuindo como contra um Deus que punia e um demônio que castigava. Isso sempre foi produzido, mas hoje se consegue produzir em volume e a difusão sem precedentes, né? E com acesso fácil. A pandemia sempre sobrecarrega o sistema de saúde, tanto em recursos materiais como humanos. Então, muita gente foi para atendimento que não tinha condições, e não tinha treinamento suficiente, ou fazia muito tempo que tinha tido. Então, teleeducação, né, teleassistência, telediagnóstico, né, passaram a fazer parte, inclusive, do controle de doenças crônicas não infecciosas durante a pandemia, porque as pessoas temiam ir para os hospitais, ou fazer consultas. E a perspectiva é que isso veio para ficar. Tanto a produção, difusão de tratamentos, educação à distância para médicos, para não médicos, e também a produção de ignorância no mesmo volume. E veio também a ideia de que a desigualdade é tão grande, a carência de recursos tão grande em algumas áreas do mundo, e o Brasil não é exceção, que a tele pode servir como uma forma de você levar cuidados à saúde a quem
não tem, e fazer modelos de previsão também sem precedentes. E eu sou um patologista, o que dá errado. Fiz muita autópsia de Covid e continuamos estudando long Covid. E eu vejo, por exemplo, as consequências de... Tem muita gente que se beneficia da teleassistência e, dependendo da qualidade, ela morre da teleassistência, morre em casa. Nós estamos pegando gente que morreu em casa agora, de Covid, em teleassistência, né? Então, a pergunta que eu queria colocar para os dois, para aí vocês vão fazer um diálogo que vai ser sem interrupção, vocês vão dialogar entre vocês e a gente vai só... Eu vou anotar as principais ideias e vou resumi-las num documento que vai ser objeto da análise de vocês para depois ficar consolidado o que foi discutido nesse seminário. É saber quais são as vantagens e como é que vocês imaginam o futuro disso, que vai ser um meio, as novas informações vão ser um meio de produzir acesso a um sistema que é absolutamente desigual do ponto de vista de acesso. E quais são os riscos disso? E, ao mesmo tempo, comentar um pouco sobre o que vocês imaginam como antídoto para a desinformação, já que os mecanismos hoje de redes sociais conseguem fazer a sorologia da rede e saber quantas pessoas divulgam isso, e a patogenia disso é diversa. Ignorância legítima, xenofobia, aspectos políticos e até ganhos econômicos de alguns profissionais de saúde, né? Então, acho que é um tema aberto, mas vocês viveram isso e vivem isso, né? De forma bastante grande, tanto em todas as áreas. Então, agora a gente vai aprender com vocês, e vocês discutam e a gente aprende. Quer dizer, alguns mais, outros menos, né? Eu seria o representante do menos. Então, vamos para frente. Quer começar, Luana? Pode ser, pode ser. Acho que a gente tem muita coisa, né? O Paulo colocou uma coisa bastante aberta mesmo, mas eu vou começar puxando então um pouco a história do uso da tecnologia mesmo durante esse período da Covid, né? Principalmente no Brasil, onde a gente teve um avanço muito claro do uso dessas tecnologias, principalmente na regulação da própria telemedicina, que era algo que a gente não tinha disponível até o momento. E que, de fato, garante um acesso ao sistema de saúde muito maior, né? Mesmo com todas as nossas dificuldades em termos de desigualdades socioeconômicas do país, amplia o acesso das pessoas e pode funcionar como um mecanismo de redução de pressão, né, do sistema físico propriamente dito. Entretanto, a gente sabe muito bem que tecnologia é composta por ferramentas facilitadoras, né? Não necessariamente ferramentas que são determinantes de qualidade. E isso eu acho que é muito óbvio e muito claro em todos os aspectos que envolvem a pandemia, né? Especificamente. Então, desde o acesso ao cuidado de saúde, que simplesmente você ter acesso a uma telemedicina não lhe garante um tratamento ou uma abordagem, melhor dizendo, de qualidade, e a gente viu muito isso, né? Paulo citou aí a questão da patologia e de ver pacientes com tratamentos incorretos ou inadequados, né, para o seu caso em casa e acabando tendo desfechos bastante trágicos com relação a isso. A gente viu isso acontecer, a gente vê isso acontecer, e a gente vê isso acontecer de uma maneira bastante comercial, assim, digamos, né? Hoje, quem está presente no mundo da tecnologia, e mesmo que seja simplesmente um observador e não um ator mais contundente desse mecanismo, você percebe como as pessoas fizeram disso, dessa possibilidade, dessa ausência de barreira geográfica, não só uma ferramenta de assistência, mas uma ferramenta comercial pela incapacidade de garantir, de ter mecanismos que garantam a qualidade disso e a competência desse atendimento. Então, essa acho que
é uma situação bastante complexa e com a qual a gente vai precisar lidar, né? A gente sempre soube, e nos últimos, talvez, 20, 30 anos, a gente sabe da desigualdade também na formação do profissional de saúde brasileiro, principalmente do profissional médico. A gente sabe quanto essa disparidade de formação aconteceu em função de todas as coisas que promoveram a multiplicação de estabelecimentos de ensino, para o bem ou para o mal, com e sem a supervisão necessárias. Então, a gente sabe das dificuldades que isso trouxe para o meio médico, propriamente dito, e a telemedicina, nesse sentido, acaba unicamente expandindo esse tipo de dificuldade. Ela não traz uma resolução clara, mas ela pode ser usada de uma maneira extremamente positiva, como nas tele-UTIs, em que a gente sabe que teoricamente, para o sistema de saúde, é mais simples você montar um leito de UTI em termos de infraestrutura, mas quando você fala da funcionalidade desse leito, a capacitação dos profissionais, a forma de você poder abordar os pacientes, isso é absolutamente difícil e extremamente complicado de se mobilizar de maneira rápida. Então, nesse sentido, essas ferramentas foram extremamente importantes, aliviaram a pressão sobre os colegas do interior, principalmente, ajudaram no desfecho dos pacientes. Então, acho que a presença da tecnologia é fundamental, é um caminho inexorável, mas é um caminho de bastante... um caminho que a gente precisa ainda compreender muito bem a forma do seu uso para que a gente não reforce desigualdades ao invés de resolvê-las. E aí essa mesma dificuldade com a tecnologia a gente encontra nesse mundo globalizado, né? Então, o fato da gente poder ter acesso a uma quantidade inimaginável e inédita de informação também não nos garante que essa quantidade inimaginável e inédita de informação vai se tornar conhecimento, que é uma outra história, né? Então, lembrar que dado é uma coisa, né? Dado organizado como informação é uma segunda história, e informação organizada de maneira qualitativa e útil como conhecimento é uma terceira etapa. Então, não dá para a gente olhar para isso como se fossem sinônimos diretos, e esse é um problema que a gente enfrenta no Brasil, mas não é só no Brasil, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu participei no último sábado de um painel com algumas figuras extremamente importantes aqui, incluindo a empossada diretora inaugural do Pandemic Center da Universidade de Brown, incluindo a responsável pelos assuntos globais da diplomacia em saúde americana, que negocia com G7, G20 e outros atores globais, e os nossos desafios são os mesmos. Eles continuam sendo baseados nesse mesmo tipo de situação. Então, uma vez que a gente divide dificuldades, eu acho que é mais do que justo que a gente se some para procurar essas alternativas e respostas, né, para essas dificuldades. Então, acho que esse é um outro caminho da tecnologia, aproximar todos nós para que a gente consiga, juntos, achar soluções que sejam viáveis para problemas que são comuns para a gente e que serão comuns por muito tempo ainda. Luana, acho que gostei bastante, acho que você colocou pontos super importantes. Uma reflexão que eu tenho feito comparativa a tecnologia na saúde, especificamente na medicina e no que nós temos usado, ela comparativamente com outras áreas, por exemplo, com a economia, se você for ver como a tecnologia foi usada pelos governos, por exemplo, aqui no Brasil, para a cobrança do imposto de renda. É um sistema extremamente desenvolvido. A tecnologia na área econômica, nos bancos, é extremamente desenvolvido. Mas na área da saúde, ela vinha batendo cabeça. A tecnologia ela era desenvolvida por algumas empresas que tinham interesse em fazer um hardware ou um software para ser mais competitivo e vender mais. E muitas dessas tecnologias, elas mantinham dentro do seu sistema, sem
ser agnóstico. Então, eu tenho uma tecnologia, vou conversar com os meus equipamentos e o meu equipamento não vai conversar com o do outro para forçar que comprem só da minha coisa. Então, eu acho que essa pandemia fez uma grande mudança, ele exigiu uma grande mudança e um grande avanço das tecnologias na área de saúde num período relativamente curto. Primeiro, sei lá, se nós andarmos aí, talvez perto de uma década para trás, onde ficou claro que tínhamos menos médicos do que o país precisava, procurou-se uma solução que politicamente poderia ser mais interessante, que é agradar deputados e senadores e colocar escola de medicina, às vezes até mais do que uma, num lugar que não tinha talvez nem capacidade para ter uma. E não se pensa que daqui a pouco vão estar formando 25, 30, 35 mil médicos por ano, e esses médicos não vão ter a qualificação adequada, porque o sistema não foi preparado para absorver a faculdade de medicina. Você começa montando um curso de medicina e depois vai ver onde que eu vou fazer o internato, onde que ele vai fazer as cadeiras básicas. Aí você sai atrás da outra coisa, mas eu não, eu trouxe a faculdade de medicina para a minha cidade, então eu sou o herói da vez. Então, a tecnologia, ela, na área da saúde, eu acho que ela vai poder ser muito bem utilizada, ou ela deverá ser muito bem utilizada na parte do ensino. Nós vamos ter as nossas universidades mais tradicionais, de alguma maneira, vão precisar contribuir com a formação desses profissionais. Senão, nós vamos estar jogando um monte de pessoas que vão ter registros nos seus conselhos regionais, mas não vão ter o conhecimento proporcional a isso. Aí você vai ter que criar um outro filtro para poder bloquear que pessoas não preparadas comecem a prestar atendimento. Então, lá no passado, se resolveu fazer, não, eu vou contratar médico e vou colocar médico em todo lugar. Eu vou abrir faculdade de medicina para poder gerar mais médicos. A minha leitura, na época eu não fui muito concorde com isso, mas a minha leitura, que o que a gente está vendo agora, é que foram decisões talvez um pouco precipitadas, sem um preparo para elas serem tomadas. E o uso da tecnologia, você comentou aí a parte da tele-UTI, nós montamos um sistema de teleatendimento aqui para gerar uma rede de UTIs para casos respiratórios graves a partir de uma base aqui, e da capacitação das equipes, nós fomos montando as bases, treinávamos aquela equipe, à medida que aquela equipe estivesse treinada, eu tirava a base daquela cidade, ia para uma outra cidade, assim por diante, e até o final do ano passado nós prestamos mais de 11 mil atendimentos e publicamos um artigo que, à medida que fomos aumentando o atendimento, a letalidade nessas UTIs foi caindo. Então, a tecnologia ela vai poder levar a informação num sistema terciário de um atendimento de alta gravidade, e nós não estamos preparados para a pandemia. Se tiver uma outra pandemia aí na frente, agora a gente morre de medo. Quando aparece uma hepatite, eu já fico com medo de a hepatite pegar. Se aparece uma varíola do macaco, eu já estou com medo de todo mundo ter varíola do macaco. Nós não aprendemos, nós tivemos o H1N1, agora estamos ainda, infelizmente, em pleno coronavírus, aí, convivendo com ele, e não estamos preparados. Quando eu digo que nós não estamos, eu digo o nosso sistema de saúde. O governo não aprendeu, nem em termos federais, muito menos em termos federais, mas mesmo em termos estaduais, a primeira coisa que fez o governo do estado de São Paulo, quando chegou em dezembro, a pandemia está acabando, desativa tudo. Temos que estruturar, temos que estar preparados. E essa tecnologia tem que ajudar a conexão da atenção primária com a atenção terciária.
nós temos que usar isso em benefício da população. Nós montamos uma base numa prova de conceito, num município, num bairro chamado Paissandu, que fica 6 horas distante do município ao qual esse bairro pertence, que é Santarém, no Pará. Para chegar nesse bairro, o indivíduo tem que andar 4 horas de barco e 2 horas de caminhão por uma estrada, ou de carro por uma estrada de terra. É um município com um pouco menos de 1.000 pessoas e que nunca foi médico lá. Então, nós conseguimos montar uma base lá e começar a fazer teleatendimento. A alegria da população por ter um médico é uma coisa incrível, porque eles nunca tinham podido, através de uma tela, conversar com o médico e contar as suas dores. Então, eu acho que essas tecnologias, elas vieram para ficar, não tem dúvida, elas são muito mais inteligentes do que outras soluções que foram feitas, mas elas têm, como o professor Saldiva falou, ela tem os seus problemas, que vão precisar ser equacionados também. Obviamente, elas não resolvem tudo, ela tem que ser bem selecionado para aquilo que ela presta e para aquilo que ela não se serve, para não gerar distorções, né? E como em tudo, você tem um extremo e um outro extremo. Eu acho que, falando aí na outra parte da pergunta do Saldiva, que com relação a gerar informações falsas, né, que a gente está vivendo um momento onde essas redes sociais possibilitam, de uma maneira extrema, essas informações inverídicas ou inadequadas, né? Eu acho que nós saímos de uma situação onde a informação pertencia a poucos, só as grandes redes que divulgavam. Hoje, qualquer um pode fazer um vídeo aí e viralizar e ter milhões de pessoas. Eu não me esqueço, quando começou a pandemia, nós fizemos uma reunião aqui no INCOR, e junto com a equipe de infectologia daqui da faculdade, nós da pneumologia, algumas áreas, e fizemos uma reunião no anfiteatro para contar para os colegas, isso em pleno março, para contar para os colegas e para os funcionários da instituição a situação que estava. E um professor da faculdade, o cirurgião torácico, o professor Fábio Jatene, quando viu o tamanho da encrenca que a gente mostrou, que a pandemia ia crescer, ele gravou um áudio e mandou para os colegas de panela do internato dele, da época da faculdade, que era menos de 10 pessoas. E aquilo, um dos colegas passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro, e em poucos dias tinham 100 milhões de pessoas ouvindo o que o professor Fábio Jatene falou, que a pandemia ia ser um sufoco. Naquela época, acho que se tinha morrido uma pessoa no Brasil, era muito. Então, hoje existem outras formas de você veicular, algumas mais adequadas, outras menos adequadas. E essa informação errada é o perigo. É o perigo. E muitas pessoas usam essas informações erradas até para benefício próprio. Na nossa área da saúde, infelizmente, tem clínicos, infectologistas, clínicos gerais, pneumologistas, cardiologistas, que triplicaram a sua clínica na pandemia, dando entrevistas, falando algumas inverdades e vendendo soluções mágicas, né? Então, eu acho que esse problema existe, e que vamos ter que, de alguma maneira, corrigi-los, mas a tecnologia para fazer essa ligação da atenção primária com a atenção terciária, a tecnologia que vai ter que entrar no curso de medicina, nos cursos da área de saúde todas, vão ter que se adaptar,
porque a saúde, a atenção primária, secundária e terciária daqui 10 anos vai ser muito diferente do que a gente pratica hoje. Carlos, eu acho que você tem absoluta razão. Deixa eu só complementar uma coisa rápida sobre o que você falou. A tecnologia é sensacional, mas como toda e qualquer ferramenta, ela tem limitações, né? Então, é muito importante que a gente compreenda as limitações que ela tem agora e, mais do que isso, a gente entenda qual é o papel dela no nosso contexto, né? Eu acho que não existe discussão sobre qualquer coisa em saúde, em medicina ou em saúde pública, de um modo geral, sem você levar em consideração o contexto, né? Então, quando você fala, eu tenho capacidade de compartilhar dados, né, que é uma história que a gente nem abordou muito bem ainda, mas eu tenho condição de fazer telemedicina, tem que lembrar que essas ferramentas, nesse momento, elas não são substitutivas do contato da coisa física, né, entre médico e paciente, elas são ferramentas complementares. Então, se você quer uma segunda opinião, ou se você quer um telelaudo, enfim, essas coisas que a telesaúde consegue nos proporcionar, precisa lembrar sempre que essas questões são ainda complementares. E aí, essa ideia de que a gente está discutindo sobre a formação médica, ela é ainda mais importante, né? Porque uma vez que ela é complementar, ela se baseia no mínimo necessário de qualidade para que ela seja aproveitada e não seja usada como uma ferramenta de terceirização de responsabilidade. Então, a gente tem, infelizmente, colegas que acabam se formando em faculdades que não, com muito sacrifício, inclusive, né, porque são faculdades privadas caras, principalmente para o nosso contexto brasileiro. Não são faculdades que garantem esse mínimo de qualidade de formação, e aí esses colegas ficam num certo limbo, porque eles não conseguem ser aprovados nas grandes residências, né, que inclusive tem muitas vagas que estão ociosas, eles não conseguem ser aproveitados nesse contexto, e aí eles vão para as duas grandes portas de entrada do sistema de saúde, que são a atenção primária e as emergências. E que, nesse nosso momento, são aquelas áreas de maior sofrimento. Quando você pensa na pandemia, por exemplo, o grande sofrimento, o grande estresse foi essa porta de entrada, né? Como é que esses pacientes são recebidos numa emergência? Então, você precisa não só estar calçado pela infraestrutura local, mas você precisa ter a competência ou, no mínimo, a segurança, porque, veja, você sabe melhor do que qualquer outra pessoa o tanto que nós construímos conhecimento durante a pandemia. Então, essa instabilidade que é natural do processo científico, não é exatamente tão ostensiva na prática clínica diária. Você, né, tem as suas dificuldades, todo mundo tem as áreas de menor domínio, mas não é a mesma coisa de você estar falando de uma patologia sobre a qual ninguém tem muito domínio e aquele conhecimento está sendo construído naquele momento. Então, para que você consiga dar conta desse tipo de coisa com o menor trauma possível, você tem que ter, no mínimo, uma formação básica de ciência básica médica, epidemiologia, farmacologia, fisiologia, né, que te dê uma posição crítica com relação às informações que você recebe. Você não precisa necessariamente estar produzindo conhecimento, mas você tem que ser capaz de absorver esse conhecimento através de um filtro crítico. Infelizmente, isso não aconteceu aqui para a gente. Então, o nosso corpo de colegas no país foi submetido a uma enxurrada deliberada de informações incorretas que fizeram com que a prática clínica diária fosse um desespero. E essa enxurrada de informações incorretas, ela também teve como objetivo a manipulação da população através dessa sentimentalidade, né? Desse desespero que é natural das pessoas com menor conhecimento sobre o assunto, que, enfim, é absolutamente comum e esperado que isso acontecesse. O nosso grande problema é passar por isso, não só de uma forma não técnica, né, pela população não técnica, mas que a população técnica fosse submetida a esse tipo de situação. E isso é muito trágico. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que a tecnologia, nesse sentido, que pôde e fez um trabalho excepcional, como que você acabou de colocar, aliás, parabéns por ele, pelos resultados, pelo artigo, fico extremamente orgulhosa como colega,
apesar da gente conseguir todas essas possibilidades, a gente tem limitações grandes ainda desse uso, e ele precisa ser compreendido desde agora, porque se a gente levar tempo para entender como é que isso reforça problemas, como é que isso pode reforçar desigualdades, a gente vai ter mais dificuldade lá na frente em resolver isso. E aí, por último, chegando à última pergunta que foi colocada, que é será que a gente consegue arrumar uma forma de melhorar essa situação? Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente que não envolve só o uso, a regulação, a compreensão, a responsabilização, né, no uso da ferramenta, mas é preciso que a gente invista na educação básica, no final das contas, né, para que as pessoas tenham esse senso crítico que as coloque numa situação menos vulnerável. Não é à toa que a Brown University aqui está fazendo um centro de pandemia, porque eles consideram agora que pandemia será um evento natural, quase como os eventos climáticos que são experimentados por aqui, como furacões e terremotos, daqui a pouco tem uma pandemia. Então, a ideia é entender que nós estamos num caminho em que, mesmo que a partir de hoje a gente mude completamente a forma como a gente lida com o planeta, a gente ainda vai ter que lidar com reflexos do nosso comportamento até esse momento, e isso significa que nós vamos sim ter que lidar com muitas outras ameaças infecciosas. E a questão nossa do Brasil de ter podido aprender enormemente com o passado, você falou sobre H1N1, mas eu vou até um pouco antes. Assim, a gente lida com doenças infecciosas como tuberculose, transmissão respiratória há 200 anos. A gente passou não só pela H1N1, como a gente passou por Zika, que teve um impacto global, né? Principalmente pela questão neonatal. A gente tem as epidemias sazonais de dengue, quer dizer, que não são, que, de novo, não são patologias com tratamentos específicos, né? Quer dizer, não é uma situação nova para a gente, teoricamente. A gente tem um sistema de saúde baseado na atenção primária, 350 mil agentes comunitários de saúde que foram absolutamente ignorados e alijados da tecnologia nesse período. Quer dizer, nós não só não utilizamos o que a gente tinha de ferramenta, nesse sentido, como a gente negligenciou as ferramentas, né, deliberadamente as ferramentas que nós tínhamos, o que abriu esse grande espaço que você comentou entre a produção de conhecimento e a chegada desse conhecimento de forma útil até as pessoas, né? Então, preencher esse gap é uma coisa que a gente vai precisar passar a fazer agora, principalmente com a tecnologia, dar essa condição das pessoas não se vulnerabilizarem pela própria tecnologia, né? Quer dizer, não serem manipuladas por pessoas com interesses diversos do interesse do bem público. E, por último, a gente sabe, né, que essas pessoas que se beneficiaram disso, e dentro ou fora do meio médico, né, mau caráter tem em tudo que é lugar, a gente sabe que foi criada uma indústria de exploração do desespero alheio, né, durante esse período. E essa indústria, ela tem tentáculos, essa ideia da pandemia foi só uma das suas manifestações. Ela tem tentáculos longos. Um deles, que é já um grande problema para a gente e vai se tornar um problema maior, é a vacinação. Então, como é que a gente utiliza isso tudo, né? Essas ferramentas que a gente tem à disposição, não só de uma maneira técnica, como de uma maneira a conversar com as pessoas através da tecnologia, para que a gente diminua um pouco essa dificuldade ou reverta essa tendência que a gente está enfrentando ainda hoje em dia. Eu ia fazer uma pergunta só em relação a Santarém e também a produção de ignorância, né? Já tem a epistemologia da ignorância, né? Quer dizer, o pessoal que estuda sistematicamente a produção de ignorância. E por exemplo, negação de vacina é histórico, desde o Jenner até o Oswaldo Cruz com a revolta da vacina. O problema é que agora você consegue dar contornos de realidade usando clusters de celulares, que quando a notícia de uma determinada vacina chega para você, chega com 2, 3 milhões de likes artificiais,
e que dá um conteúdo como se fosse o impacto de um artigo. O fator de impacto é o número de likes que acompanha a bobagem, né? Então, isso me leva a remeter aos órgãos reguladores da profissão médica, né? Se em Santarém você tivesse na ponta naquele bairro de Santarém, uma enfermeira que pudesse medir uma glicemia com uma glicofita, pudesse fazer um eletro que seria transmitido online com tecnologia possível, pudesse medir a pressão arterial e pudesse, eventualmente, fazer uma ausculta, porque tem esteto que transmite a ausculta por via remota, né? E pudesse, principalmente, prescrever os medicamentos ali, como fazem a Inglaterra, como faz o Canadá, como faz uma série de outras coisas, você teria uma resolutividade maior. Eu comentei isso quando teve o Mais Médicos num programa da TV Cultura, que havia saído um artigo no New England dizendo como a importância dos profissionais da equipe de saúde poder prescrever na atenção primária em lugares remotos a necessidade disso. Eu sofri uma sindicância do CRM de São Paulo, né? Eu sofri duas. Uma que eu dei aula de poluição num congresso para não médicos, mas que tinha também cromoterapeutas e outras coisas, e essa. E eu pedi, sim, que eu tinha feito aquilo, e como professor eu queria que o processo seguisse, mas público, nas duas oportunidades. Inclusive, eu disse que eu tinha dado aula para engenheiros, para alunos de graduação, e para outros, porque quer dizer, meu crime era muito maior do que aquele que eu estava sendo sindicado. E existem mecanismos, quando o indivíduo fala de remédios infundados, a mesma coisa que o pastor lá disse que o feijão ungido, que custava R$300, curava a Covid, ele seguramente não conversou com o Espírito Santo, ele conversou com o contador da igreja dele, possivelmente, para colocar aquilo. E você tem um Código Penal que não definiu ainda o que é liberdade de expressão e o que é um dolo que você multiplica, e você tem conselhos de profissionais, como os CRMs locais e o CFM, que se ficaram absolutamente calados frente aos absurdos que foram perpetrados por médicos nessa pandemia. Então, eu me digo o seguinte: a telemedicina em lugares remotos seria beneficiada com a presença de enfermeiras treinadas para poder implementar controle das doenças crônicas mais prevalentes, ou eventualmente acertar a dose de insulina para um diabético, ou a dose do antihipertensivo para um hipertenso, ou eventualmente prescrever um antibiótico para otite média em criança. E a segunda parte é os conselhos de classe. Eles são parceiros da ignorância, na opinião de vocês, eles são sócios, né? Ou eles se quedam calados ante a continuação desse processo? E qual seria a responsabilidade, a quem recorrer do ponto de vista judicial? Porque, na minha opinião, essas pessoas foram corresponsáveis, inclusive, a definir normas e documentos oficiais deles, validando o que eles chamam de liberdade da prescrição. Então, se eu prescrever sanguessuga ou sangria, por exemplo, eu posso, né? Eu seria punido pelo CRM se alguém tivesse uma morte induzida por transmissão de infecções da sanguessuga. Quer dizer, então, eu queria saber como é que fica. E a outra coisa, talvez, é que no combate à ignorância, como ela é feita numa linguagem mais fácil, inclusive com influencers, se a gente deveria contratar pessoas com esse potencial de influência para fazer o discurso e não nós, talvez a gente não tivesse que modular a linguagem para a linguagem atual. A China faz isso.
a China colocou digital influencers para combater a desinformação. Então, o Carlos, inclusive, tem talento para isso, ele tem para fazer essa influência. Então, eu queria que a gente discutisse isso um pouco. Eu pedi ajuda da Kelly, que também trabalha com tecnologia da informação, para incorporar esse debate aqui. Bom, o Saldiva sempre faz digressões assim múltiplas. Eu vou tentar pensar algumas coisas dentro das múltiplas importantes que você comentou e que a gente poderia ficar discorrendo aqui com as diferentes experiências que todos temos aqui para colocar os seus pontos de vista, que eu acho que seria extremamente enriquecedor. Mas eu queria voltar falar um pouquinho da atenção primária e do que isso está pressionando o sistema para trazer soluções. Obviamente, você falou de novo do bairro Paissandu, lá às 6 horas de Santarém. Só foi possível fazer isso porque tinha uma enfermeira lá. Uma enfermeira que resolveu morar nesse bairro. E aí fizemos uma mínima capacitação dessa enfermeira. Ela tinha tipo um checklist com algumas questionários orientadores que ajudavam a triar esse paciente, e ela selecionava, obviamente fazia mensuração da pressão arterial, da pulsação, dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória, da temperatura, da oxigenação. Hoje, um oxímetro, eu lembro que antes da pandemia, eu levava um oxímetro para mostrar na minha aula de insuficiência respiratória para o 2º ano. E os alunos ficavam abismados. Que beleza, professor, deixa eu pôr meu dedinho aqui, quanto está a minha oxigenação. Então, os alunos achavam aquilo a maior maravilha. Hoje, o oxímetro vende em baciada, né? Você vai na feira, tem aquela baciada de oxímetro, e todo mundo tem oxímetro. O doente já liga para mim e fala assim, doutor, está oscilando, está 89, o que eu faço? Então, assim, a tecnologia ela vai modulando as coisas e ela vai pressionando o sistema a adaptar a elas também, né? Então, uma coisa ficou claro para mim, não adianta você ter a tecnologia sem ter a informação. Um pouco do conhecimento você vai ter que passar junto. Então, você tem que capacitar as pessoas. Nós passamos visita em UTI, onde o médico falava, professor, eu estou aqui, eu estou nessa cidade há 5 anos e eu sou ortopedista da cidade. O prefeito, a Unimed, sei lá, quem me pôs aqui para dar plantão porque não tinha outro. Eu sou ortopedista, esse tal de volume corrente e de PIP que o senhor está falando, eu não sei o que é. Então, se você não capacitar quem está na ponta, você não vai conseguir levar o benefício. A tecnologia, ela vai ser esse meio que propicia isso. Mas a informação, o conhecimento, ele tem que ser dado. Então, a capacitação no nosso programa, ela precede. Nós temos uma série de vídeos e de tutoriais, onde a equipe de enfermagem, médica, fisioterapia, ela assiste aos vídeos antes e depois começa as teleconsultorias e depois nós fazemos capacitação síncrona. Então, tem uma fase assíncrona e uma fase síncrona depois. E agora nós estamos começando o protocolo do pós-Covid. Estamos com um projeto aqui na região central do município de São Paulo, onde nós temos um protocolo de triagem para ver na área de psiquiatria, na área de fisiatria / doença neuromuscular e na área respiratória para ver quem está ficando com sequela. Então, nós estamos capacitando os agentes de saúde que vão na casa do paciente, vão aplicar os questionários de ansiedade, depressão, sonolência, insônia, blá, 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 blá,
vão fazer essa triagem, vão fazer oximetria, repouso e um esforço de sentar e levantar, e a partir daí eles são convidados para ir para a UBS para fazer uma radiografia, um eletro, e assim por diante, se necessário. E se ele for detectado com uma alteração, ele vai ser conectado com a nossa base aqui, que aí vai fazer uma teleconsulta, uma teleconsultoria junto com o médico da unidade básica. Então, acho que assim, você tem que montar uma estrutura que utilize a tecnologia a favor do paciente, a favor de você oferecer um serviço de melhor qualidade. Do mesmo jeito que, num futuro não muito distante, o paciente vai ter um sistema que vai medir a glicemia e vai mandar essa informação para a nuvem, vai medir a pressão, vai medir todos os parâmetros fisiológicos que forem possíveis e vai mandar essa informação, e você analisando os dados, na hora que você tiver trocentos mil dados, o sistema todo inteligente vai falar, olha, essa situação está fugindo do fisiológico, vai avisar uma enfermeira que vai ligar para esse paciente. Hoje está sendo forçado duas coisas que a indústria faça: desenvolver biosensores econômicos e que possam mandar essas informações, e a outra coisa, integrar o sistema. O sistema não pode ser, cada aparelho só conversa com seus amiguinhos. Vai ter que ser agnóstico, você vai ter que integrar tudo, e vai caber aos dados que a Luana está trabalhando, analisar esse data lake, esse big data, e gerar indicadores que vão demonstrar, olha, o paciente crônico não precisa esperar ele descompensar a insuficiência cardíaca para ele vir no pronto-socorro. Quando começar, o peso dele subiu tantos, deve ser água, se subiu muito depressa. Então, está descompensando, eu não vou esperar ele fazer edema agudo de pulmão para mandar ele para o pronto-socorro. O sistema já vai detectar isso, o batimento cardíaco subiu, ele ganhou peso, a oxigenação está caindo, eu vou acionar esse cara. Então, eu acho que nós vamos mudar muito no desenvolvimento desses biosensores, desses conceitos, e isso vai mudar a forma de ensinar medicina e ensinar saúde nas faculdades. Prescrição online. Não, prescrição. Isso assim, a gente teve a semana passada, o Mandetta tinha feito uma lei que valeu até a questão de umas 3 semanas atrás. Essa lei venceu e não tinha uma outra lei. O nosso Congresso votou uma lei que resolve, em grande parte, esse problema. Mas aí foi para o Senado. Aí eles estão caçando jabuti em sua homenagem para colocar uns jabutis nessa lei, então ainda não passou. Enquanto isso, o nosso ministro da Saúde fez uma portaria que ele assinou a semana passada, que enquanto o Senado não aprovar, vai ficar valendo. Então ele regulamentou isso, e um médico aqui em São Paulo, por exemplo, no nosso caso, podemos orientar a enfermeira lá em Paissandu e mandar uma receita eletrônica para ela, autorizando que ela administre o medicamento. Então, o CRM daqui vai valer lá para poder fazer a prescrição. Isso está regulamentado agora. E o nosso colega Chau tem participado com o Ministério da Saúde para gerar essas regulamentações. Um avanço. Ele, não posso dizer que foi a ideia dele, mas ele compactuou bastante. Uma pessoa que ajudou bastante nisso também, acho que o Zé Luiz estava lá, uma outra pessoa foi o Giovanni Thierry, que é daqui da faculdade, também conversou bastante com o ministro, e o ministro acedeu. Eu acho que você tem toda a razão, Saldir, em tudo que você disse, Carlos, também. Eu acho o seguinte, olha, se você olhar para os exemplos de saúde pública global, você vai ver que os profissionais de saúde, de uma forma geral, são muito melhor aproveitados em contextos remotos de acesso ao sistema de saúde do que a gente faz aqui, né? Então, nós temos, em alguns países africanos, por exemplo, agentes comunitários de saúde treinados para fazer... para oferecer à população feminina, por exemplo, soluções em saúde reprodutiva, como inserção de DIU,
né, que é uma coisa para a qual eles podem ser treinados a fazer sem grandes dificuldades. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, seja por corporativismo, seja por dificuldade política, a gente está muito atrasado nesse sentido. E, com isso, a gente deixa de oferecer ao paciente aquilo que ele precisa, né? Eu acho que a gente ainda regula o sistema de saúde de acordo com as necessidades profissionais e não com a necessidade do paciente, né? E a gente já fala sobre paciente no centro há tanto tempo, mas na prática isso ainda é bastante pouco palpável, né, na nossa circunstância. A outra coisa que eu acho é a seguinte, né? A gente não pode cruzar os braços frente à disseminação deliberada de ignorância. Quem faz isso deliberadamente é cúmplice desse tipo de situação. E quando a gente fala em saúde, qualquer coisa que seja relacionada a atraso ou a disseminação de informação falsa ou ao reiterado aproveitamento dos resultados dessa disseminação de informação falsa, isso significa sofrimento e morte para as pessoas, né? Quando a gente fala em saúde, é disso que a gente está dizendo. Então, no final das contas, eu pessoalmente considero essa situação uma situação criminosa. E toda e qualquer pessoa ou entidade que acabe por se calar frente a isso, de certa forma, se acumplicia. Então, eu acho que isso é muito trágico, que a gente esteja vivendo um momento em que nós não coloquemos a qualidade do que a gente faz e, portanto, a saúde das pessoas em primeiro lugar, a despeito de picuinhas quaisquer que sejam, principalmente essas picuinhas político-partidárias, né? Esses partidarismos que não deveriam estar contaminando a saúde pública. A saúde pública deveria ser algo muito superior a essa história toda. Então, a meu ver, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade nesse sentido. Com relação a essa orientação à distância, como o Carlos colocou no país, né, eu acho que a gente está caminhando, ainda tem muita coisa a ser feita nesse sentido. Eu acho que isso é uma saída, é um avanço, mas é um momento de transição, porque nesse contexto a gente acaba gerando uma dependência que também não é saudável. Então, nesse momento de transição, enquanto a gente não consegue gerar a autonomia necessária para quem está na ponta, com maior conhecimento e maior acesso à estrutura do sistema de saúde, é absolutamente válido e importante que isso aconteça. Mas eu acho que deve ser encarada como uma fase de transição até que essa circunstância seja melhor definida. A ideia de que a gente tem biosensores e que vai ter biosensores, ela já é realidade, né? Cada vez mais apurados, ela já é realidade, né? Os wearables que todo mundo fala, os relógios. Eu estava rindo aqui do Carlos falando sobre o oxímetro, que era uma coisa, né? Uma aventura. Hoje a gente tem isso tudo nesses relógios eletrônicos, né? E a gente tem algoritmos que são cada vez mais bem desenvolvidos nesse sentido e que vão não só propiciando um melhor controle dos pacientes com doenças crônicas, como também são capazes de, em algumas doenças agudas, serem utilizadas nesse sentido, mas, para mim, tem um resultado ainda mais interessante, né? Quando a gente fala nesse volume absurdo de dados que a gente está recebendo, a gente pode e deve utilizá-los para caminhar em direção à medicina de precisão, né? Só que esses dados, eles só geram uma medicina de precisão depois que eles passam pelo crivo ou pela lente da organização populacional desses dados. Então, até para que a gente estabeleça padrões, valores de corte, ideias, isso passa pela avaliação populacional até que chegue no nível individual. Então, eu acho muito estranho que a gente fale muito ultimamente sobre medicina de precisão e a gente fale muito pouco sobre saúde pública de precisão, né? Que seria a ideia da gente usar esses dados todos para subsidiar políticas públicas que sejam mais assertivas para populações específicas. E aí, como a gente sabe que contexto em saúde pública é tudo, a gente conseguiria dinamizar melhor o uso dos recursos, evitar redundância de gastos, no final das contas, melhorar o desfecho do paciente, lá na ponta, o último responsável por essa história.
Então, eu acho que a gente vai transicionar para isso de uma forma cada vez mais rápida. É uma das coisas pelas quais eu advogo aqui e tenho trabalhado também nesse caminho, e acho que isso muda completamente a educação médica. Mas mais do que mudar a educação médica, isso muda a educação da população, porque a população passa a compreender que ela é a origem desses dados todos e que a ideia de que essas informações se multiplicam também faz com que se multipliquem as lideranças, né, comunitárias nesse sentido. Então, para chegar no que você colocou, Saldiva, sobre como é que a gente usa essas pessoas na internet, ou como é que a gente usa esses destaques para divulgar informações que sejam importantes, eu acho que é o que a gente mais tem hoje. Então, a ideia de que você precisa dar um mínimo de informação, que não seja uma informação técnica absoluta, mas é uma informação, mais do que técnica, tangível. O grande desafio hoje, tanto da medicina quanto da saúde pública, é tangibilidade. Como é que você pega uma informação como essa e torna isso útil na vida das pessoas? Porque se não for útil, elas não agregam, elas não absorvem. Então, como é que você transforma isso em algo útil? E aí você pode usar toda e qualquer pessoa, Carlos, eu, Silvana, até quem quer que seja, para fazer essa divulgação, porque somos cada um, desde o coletor de resíduo, a recepcionista da saúde pública, né, do posto de saúde, até o especialista terciário, somos todos líderes e referência em saúde pública quando você está na sua vida diária. Então, é preciso que essas pessoas tenham esse acesso e que essa informação tangível talvez seja o norte do que a gente tem feito ou que a gente deve fazer daqui para frente para que a gente, de fato, mude as coisas no dia a dia. Paulo, só uma coisa em cima do que você comentou de um profissional, entre aspas, de saúde na ponta, dele ter o seu espaço. Isso era a história do Brasil há 100 anos atrás. Eu lembro que os meus pais, que eram lá do sul de Minas, lá do interior, fazendeiros, eles me contam, porque eu não conheci, a minha avó tinha um galpão onde e o meu tio era o farmacêutico da cidade, farmacêutico prático. Então, quando tinha alguém doente, ele levava e punha no galpão da minha avó cuidava lá e ele dava os remédios. E não tinha conselho regional de coisa nenhuma, né? E ele, de tanto cuidar, ele foi adquirindo uma prática. Do mesmo jeito, nessa cidade, no interior de Minas, o dentista era um prático, não estudou odontologia, né? Então, a coisa acelerou muito nesses últimos anos e agora tem muito mais regulamentação. Acho que a regulamentação ela é essencial e fundamental agora, mas os avanços vêm numa velocidade que atualmente é muito maior do que foi no passado. Então, a prescrição eletrônica, que pode ser aplicada, né, e a realização de medidas clínicas para orientar a teleconsulta, são enormes avanços. Eu concordo com a Luana que isso tem que ser uma fase de transição que CRMs de outros estados atendam pacientes, porque você tem que colocar polos regionais em cada estado. Eu tenho dados, eu andei estudando um pouco os dados de saúde do Brasil, e por exemplo, a maior taxa de mortalidade, por exemplo, a coeficiente de letalidade de câncer de colo uterino é na região norte, principalmente no Amazonas. Não é porque o HPV é diferente, é porque a pessoa, né, ninguém faz Papá Nicolau, ninguém colhe. Isso também passa pela capacitação dos agentes de saúde, porque você não você não tem posto de saúde. Como é que você vai fazer manter uma posto de saúde em comunidades muito pequenas? Então, você tem que chegar lá. Tem atividade de posto de saúde flutuante, e tem uma série de outras coisas que têm soluções para cada região do país. Como tem nas grandes cidades, tem lugar que não tem CEP. Né? Então, nessa pandemia, por exemplo, criou-se um vácuo, né, de políticas públicas, porque a cesta básica chegava na comunidade.
como que você transformava aquilo em comida? Como é que se produzia máscara de pano? Então, houve uma iniciativa de liderança, também quase sempre mulheres, acho que invariavelmente mulheres, que começaram a fazer soluções locais e o que eles compartilharam o melhor que o sistema de saúde. Cada um desenvolvia e fazia. Então, tem o movimento sem teto do centro, né? Como é que fazia a vigilância, como é que você fazia, regulava a vacina, como é que você chegava a quentinha na casa de um velhinho que mora num lugar controlado pelo tráfego, sabe? Então, tem umas coisas que precisa, digamos, aumentar a capilaridade do sistema, para poder. E eu acho que só o pessoal local, só quem mora numa comunidade dessas, vai chegar e saber aonde estão as necessidades. Então, eu acho que essa ideia da tele... Eu sou absolutamente... desculpe, eu não devia estar falando, né? Mas é que eu sou absolutamente, fantasticamente apoiador da telemedicina, né? Da telemedicina. E eu pego os casos que dão errado. Eu estava falando, como patologista, estou vendo agora de diagnóstico de cachumba unilateral prescrito pela telemedicina e era um tumor de parótida. É o único caso de cachumba unilateral num homem de 75 anos com diagnóstico de cachumba, né? Um tumor de face infiltrando, quer dizer, é absurdo. Então, e a formação médica vai ter que ter isso, mas não só para capacitar o indivíduo a usar um instrumento, mas eu acho que tem que existir um momento de que não vai fechar aquelas coisas que abriram. Então, eu acho que existe o encanto da telemedicina, mas existe o risco da telemedicina, de que ela seja usada como instrumento de aumentar o lucro de empresas que vão atender um monte de gente e que isso vai ter que ter um código penal e vai ter que ter sistemas e órgãos de governo e órgãos de classe muito mais ativos do que eles foram nessa pandemia. Então, eu acho que isso vai ter que ser uma coisa que vai ser tecnológica e jurídica, e, ao mesmo tempo, de controle, porque a responsabilidade disso é muito grande. Eu vejo como o que vocês falaram a respeito de telemedicina, não tenho nada a acrescentar, porque eu acho que vocês foram bem abrangentes e falaram o suficiente. Agora, o que eu acho muito interessante, né, é as pessoas criticarem a telemedicina ao invés de ajudarem no desenvolvimento desses parâmetros e da evolução, porque ela é um caminho sem volta, não tem mais o que se discutir sobre isso, né? Então, como podemos ajudar nesse processo? Eu tenho uma disciplina aqui na pós-graduação de inovação tecnológica que é a respeito de usabilidade. Então, eu vejo que é muito mais interessante hoje nós estimularmos, em especial os alunos, né, a trabalhar. Bom, a telemedicina é ruim. É ruim? Então, tá bom. Vamos fazer um trabalho a respeito da usabilidade da telemedicina com os usuários? Vamos ver como eles enxergam, né? E podemos trazer coisas interessantes para o contexto, para que tudo isso possa ser melhorado. E eu vou trazer como exemplo o que eu estou vivenciando atualmente, trabalhando com alunos da graduação, na comunidade ali do lado da cidade universitária, na comunidade São Remo. Eu estou trabalhando com crianças e adolescentes, especificamente no ambiente deles, na escola estadual e na unidade básica de saúde. Eu cheguei na escola estadual para conversar, e a escola falou assim, olha, foi um problema muito sério a questão todo esse tempo da pandemia, porque trouxemos os alunos, né, para estudar a geração digital, né, para estudar online. Só que a geração digital só sabe mexer no TikTok. E eles, quando a gente começou a mandar as coisas por e-mail, eles nunca tinham, primeiro que eles não tinham e-mail, e segundo que eles não conseguiam abrir um anexo no e-mail, né? E aí você está falando sobre geração digital. Então, peraí, vamos conversar um pouco mais. Aí, dentro desse projeto, a escola nos pediu, olha, vocês poderiam vir aqui, vai começar as aulas presenciais, os professores estão assustados, e com muito medo, receio de como lidar com os alunos que estão vindo de 2 anos em casa.
e como lidar com essas inseguranças, com a questão das alterações mentais, muito associadas à pandemia. Bom, nós fomos à escola no dia do planejamento, uma escola grande da região, que tem 1.300 alunos, grande, e estavam todos os professores reunidos no planejamento. Nós levamos aqui do HC o enfermeiro Gilberto, do IPQ, que é uma pessoa extremamente uma pessoa extremamente capacitada para falar dessa questão de saúde mental, e ele trabalha com população vulnerável, por isso que nós os convidamos eles para falar. Aí o Gilberto estava na palestra dele, e a hora que ele terminou, ele falou assim, ele falou uma série de coisas, de como os professores deveriam, como eles deveriam lidar com as angústias deles e dos alunos. E aí a primeira pergunta que foi feita no final foi a seguinte, de um professor do ensino público estadual de São Paulo, ensino médio. A primeira pergunta foi assim, a senhora é médica lá do HC, né? Falei, sim. Então, a gente queria saber quantas pessoas que vocês mataram lá no HC para liberar leito para internar outras pessoas, porque a gente sabe que isso aconteceu, porque nós recebemos isso pelo WhatsApp. Eu olhei para o Gilberto olhou para mim, foi assim, a gente estava preparado para tantas perguntas, mas, sinceramente, eu não imaginava em receber esta pergunta. E nós nos olhamos e, seriamente, tanto ele quanto eu respondemos a essa questão. Apesar de absurda, mas era uma questão necessária a ser respondida com a seriedade que foi, porque eles acreditavam nisso, né? Então, a hora que se discute telemedicina, as pessoas esquecem, né, de o quanto ela é importante, o quanto é importante também trabalhar nessa base, nessa comunidade, com informação adequada, né, dentro das escolas e dentro da unidade básica de saúde, podendo ajudar essa comunidade a responder ou a poder ter oportunidade de toda essa tecnologia. Por exemplo, eu fui visitar o BS dessa mesma comunidade, da unidade São Remo, e o gestor falou assim para mim, nós temos aqui médicos, os médicos de família, mas nós temos um contrato firmado da UBS com o INCOR, que o paciente passa aqui, ele faz o eletro, e em 20 minutos eu tenho o laudo do médico do INCOR. Ou seja, a tecnologia ajudando quem está. Isso nós estamos falando aqui em São Paulo, né? Santarém, ou qualquer outra cidade longínqua, quantas e quantos problemas tem, mas a gente tem questões que estão aqui do nosso lado, né? E que também são beneficiadas com isso. Então, eu acho que, ao invés de a comunidade médica, a comunidade de saúde em especial, que muito critica a telemedicina, ela podia se associar a tudo isso e ajudar a estudar mais coisas, trazer mais informações, para que as pessoas que estão na ponta mesmo lidando com isso possam ter cada vez mais informações para aprimorar o que elas estão fazendo. Então, eu vejo isso como muito mais importante, e aí vem essa questão da desinformação, né, que às vezes está dentro da própria classe médica. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que são especialistas. Em que medida pessoas da comunidade e os agentes de saúde são envolvidos na formulação das técnicas de educação e capacitação na ponta? Essa pergunta eu fiz porque nós temos nosso serviço de autópsia é tão grande aqui, ele é o maior do mundo. Ele faz 16 mil autópsias por ano hoje, e alguns distritos têm 80% a 85% dos óbitos todos vêm para o SVO. Itaquera, Guaianazes, Capela do Socorro. E a gente tem uma ideia de que, principalmente pacientes crônicos, acamados, e também crianças, têm uma influência muito grande das redes sociais e de solidariedade que se montaram no bairro. Quer dizer, eles não têm dinheiro para ter um cuidador.
Então, como é que é o apoio da a família ou aquela pessoa acamada para ser alimentada, para ser cuidada, para ter apoio? Tem pessoas que não têm como chegar à unidade básica de saúde. Então, tem uma série de... E a gente quer medir isso e saber que isso, qual o papel desse capital social no risco de morrer antes do tempo e na gravidade das doenças. E nós temos uma oficina com lideranças comunitárias de vários lugares, para eles saberem, na linguagem deles, o que conta para eles, aonde aperta o sapato. E foi muito útil. E nós estamos agora fazendo a cartografia da solidariedade da cidade de São Paulo e sabendo como isso impacta. Vocês não acham que isso vai variar? Essas perguntas seguramente vão variar de cidade para cidade. E não seria importante, quando for colocar um método onde a comunidade e os agentes de saúde e quem está na ponta vai ser responsável pela transmissão, pela educação, pelo apoio, trazer essas pessoas para ajudar num processo de educação e capacitação? O que falta? Por exemplo, o que falta nas pessoas e o que elas trazem de novo? Não seria usar essa base para você dar voz a essas pessoas que estão na ponta e quase nunca transmitem a sua experiência? Pergunta, você acha que isso é uma coisa mais de proselitismo, mais de idealismo, mais de utopia, ou tem uma base correta? Puder retornar. Volto, desculpa. O que eu estava falando é o seguinte, né? Eu acho que isso não tem nada de utópico. Eu acho que sistemas de saúde são organizados ao redor das pessoas para suprir a necessidade das pessoas, né? E a única forma de você conseguir entender qual é a necessidade das pessoas é você ouvi-las. Então, eu acho que não tem nada de utópico nesse sentido. Acho que o SUS, por exemplo, embora tenha alguns mecanismos previstos de participação social, eu acho que isso é muitíssimo mal explorado e, em algum grau, desviado da sua finalidade. Então, acho que a gente também tem que evoluir muito nesse sentido. Uma outra forma da gente pensar nisso é a própria descentralização, né? O SUS é tripartite por uma razão importante. Então, na hora que você consegue dar a autonomia necessária à ponta para que ela compreenda a sua situação e ela consiga tomar decisões que resolvam os próprios problemas dentro dessa possível autonomia, isso também é importantíssimo. Mas daí vem, de novo, a tecnologia e como que ela pode ajudar nessa história, né? Então, que essas cidades tenham uma infraestrutura mínima de dados que sejam capazes de mostrar de uma maneira prática, real, né? Dados de vida real, como é que aquilo que as pessoas se queixam se traduz no sistema, né? Nas suas falhas e nos seus acertos. E aí, com isso, o gestor ser capaz de ouvir as pessoas e entender o reflexo dessas necessidades no sistema, como é que isso está sendo colocado, e aí tomar decisões que são mais acertadas para a gestão do seu local, né? E na hora que a gente consegue tanto fornecer a esses locais essa infraestrutura mínima de dados, tanto capacitar gestores a fazer isso, e a gente consegue mobilizar um volume maior de gestões municipais nesse sentido, a gente consegue também mudar a forma como essa necessidade é vista, como essa necessidade é atendida, como as pessoas são treinadas, de novo, aí a educação, como as pessoas são treinadas a lidar com as necessidades locais, como é que essas necessidades locais precisam ser compartilhadas, e aí vem a interoperabilidade desses dados, tanto entre níveis de saúde, quanto como o Carlos colocou, com relação aos sistemas, né? Lembro que essa ideia de tecnologia no SUS ou de utilização de dados dessa forma, ela é antiquíssima, né? Ela não é uma coisa nova no papel, ela está há décadas descrita, mas como ela não foi colocada como uma priorização na política de saúde pública, cada local foi criando o seu próprio sistema, e aí a gente tem uma concha de retalhos gigantesca, cuja interoperabilidade é muito pequena. Então, a gente está falando tanto de questões técnicas como de linguagem, de programação propriamente dita, de linguagem desses sistemas, até o tipo de dado que é recolhido e como ele é coletado, qual a qualidade dele e como é que ele pode ser interoperável, enfim. Existem muitos projetos nesse sentido, tentando romper essas fronteiras entre esses múltiplos sistemas,
a gente ainda leva um bom tempo pela frente, se isso não for colocado de novo, de fato, como uma prioridade. Mas lembro só aqui, por último, né, a gente já está no nosso tempo, que os dados são a próxima fronteira, né? São a grande mina de ouro que a gente tem. É uma quantidade gigantesca de informação que a gente jogava fora, né, não recolhia e não minerava de uma maneira a serem úteis, e agora isso pode transformar por completo. A gente não está falando de uma ferramenta específica como a telemedicina, mas a gente está falando de uma coisa que pode mudar a base como isso tudo é feito, e aí sim deixar tanto a medicina quanto a saúde pública, de uma forma geral, muito mais assertiva, custo-efetiva, poupando recursos do sistema de saúde público, principalmente, e colocando o que deveria sempre ser e deve ser sempre, para sempre, o desfecho, a saúde do paciente em primeiro lugar. Mais do que tratar doenças, veja só, essa também é uma outra grande forma de que essas coisas vão mudar tanto o cuidado de saúde em si quanto a formação médica, transformar, né, o médico de um prescritor ou de um tratador de patologias a alguém capaz de fato, promover saúde, produzir saúde, que é uma outra história. Então, eu acho que esse é um momento extremamente interessante, de muitas oportunidades para todos nós, e eu espero que a gente seja capaz de trabalhar em conjunto para que a gente leve esse tipo de transformação para o maior número de pessoas, de uma maneira bastante equânime e justa para todo mundo. Excelente, eu concordo plenamente com o que a Luana colocou agora. Eu acho que é um bom resumo do que a gente, de formas diferentes, discutiu aqui. Só respondendo a questão que o professor Paulo Saldiva colocou, no nosso projeto, tanto com a atenção primária que a gente está desenvolvendo com o Ministério da Saúde, com o município de São Paulo, e na atenção primária, que nós estamos atendendo as gestantes de gestação de alto risco e puérperas, com uma base em cada unidade da federação, porque a razão de mortalidade materna no nosso país é inaceitável. Então, nesses projetos, ele sempre é baseado em um tripé, que é a capacitação, a teleconsultoria e a geração de indicadores. Nessa geração de indicadores, uma das coisas que nós utilizamos um Net Promoter Score, um NPS que é respondido pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, e quando tem o paciente, é pelo paciente. Então, à medida que eles dão essas respostas, isso alimenta esses indicadores, e nós reformulamos a capacitação baseado nas necessidades que são regionais. Nós atendemos um hospital em Rondônia, que era totalmente diferente do centro de referência de Belo Horizonte, que era ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, que não precisava de quase nada das coisas básicas que nós estávamos apresentando. Agora, em Porto Velho, eles tinham ansiedade por tudo, porque eles não sabiam, eles tinham medo quando uma gestante internava. Então, você tem que realmente customizar para um país do tamanho que é o nosso e tão desigual quanto ele é, né? É importante, a gente vai ter que encerrar, mas eu acho que mortalidade materna é um dos temas que o Brasil deixou de melhorar e está aumentando. E tem uma subnotificação enorme. Você vai ver que a investigação, a subnotificação por região, chega a ser de 60% em estudos feitos, que você subestima, e a média que se estima no Brasil é em torno de 40%. Em São Paulo também a subnotificação varia muito por distrito de saúde, e principalmente porque muitas mortes, não a morte materna imediata, mas a morte tardia, ou que tem à frente uma patologia de base que se agrava, a mortalidade materna indireta, ela não é notificada, a gestação.
Então, se um indivíduo tem um câncer com receptor de estrógeno e morre da disseminação do câncer, a mortalidade materna não é notificada, aparece só o câncer. Então, isso demanda um estudo para notificar a subnotificação de todos os prontuários de mulheres com morte na idade reprodutiva e saber qual é o nível de subnotificação por região. Então, existem 3 instrumentos muito bons do Ministério da Saúde, um que é aplicado à família, outro que é aplicado ao pré-natal e outro que é aplicado ao hospital, que são excelentes no sentido de fazer, mas os estados e os municípios não têm perna para fazer essa investigação. Então, eu acho que a mortalidade materna é um tema que envergonha o país, assim como a mortalidade infantil, que é extremamente desigual. E esse é um tema que talvez fosse importante que se desenvolvesse métodos, pelo menos para a gente investigar, através de ferramentas digitais, a vida pregressa e até essa família, para identificar a subnotificação e saber o que vai ser feito por diferentes partes do país. Eu vou ter trabalho para sintetizar isso. Eu comecei escrevendo e parei. Mas eu vou para casa antes que esqueça, porque eu tenho uma dificuldade de retenção de memória. Depois que eu tomo banho, o contato da água do chuveiro com a cabeça faz com que muito vá ralo abaixo. Eu vejo aquilo indo embora. É impressionante isso, né? Sempre desconfiei disso. Eu sempre tive isso. Então, às vezes, eu tenho esse problema. E eu saí daqui com muito mais esperança de ver essas iniciativas e ver que, por exemplo, você pode, eu enxergo a telemedicina como um instrumento de diminuir a desigualdade, de ver o acesso, as pessoas que nunca viram médico, têm muito pouco acesso, para elas é distante, e vejo também como uma produção de dados em microescala, sabe? Quer dizer, você pode identificar, não dentro de municípios ou distritos, você pode fazer isso até em agregado censitário, calcular a incidência de doenças, calcular lugar de letalidade por doenças. Vai ser absolutamente, você vai ter um mosaico em micro e mesoescala. Então, você vai ter lugares que funcionam bem, a despeito da pobreza, melhor do que outros. E isso pode saber fazer caso-controle para saber o que fez funcionar naquela região que não fez no outro imediatamente do lado. E saber aonde foram as soluções locais que foram produzidas para que aquilo funcionasse e criar um repertório, uma lista de políticas públicas aplicáveis. Por isso seria talvez a saúde pública de precisão, saber o que fez funcionar dentro da diversidade, né? E identificar quais foram as iniciativas exitosas, né? Então, eu acho que o sonho da saúde pública de precisão nasce com a disponibilidade de dados em microescala, baseado em escala individual. E isso que eu acho que a telemedicina também propicia, além de produzir um melhor tratamento para cada indivíduo. É isso que eu fiquei. Então, há esperança. E a esperança que é o antídoto para a ansiedade e para o medo que nós temos dos tempos de hoje, não é a coragem. Nesse momento, o que a gente precisa é de esperança. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado. Queria agradecer aí o convite e a oportunidade de estar discutindo esse tema tão importante com pessoas tão inteligentes e por quem tem o maior respeito. Eu digo mesmo, é um prazer enorme estar aqui. Saldiva, Carlos, Kelly, Silvana, eu agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição de vocês. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades num futuro próximo de se encontrar e conversar sobre isso tudo. Há muito a produzir, há muito a fazer, e eu conto com a generosidade de vocês em dividir o conhecimento comigo para que a gente leve isso adiante. Um beijo para todo mundo. Eu não convido ninguém para visitar o meu serviço, porque que seriam bem-vindos ao meu serviço por parecer, digamos, macabro, né, ou gótico. Mas andando vai bem, vai ser bom conhecer. Um abraço. Faça boa viagem, viu, Luana? Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau.